Olá, tudo bem? Eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais um debate da Central Cinematório, e nesta semana nós trouxemos aqui uma questão que está em voga, né? E principalmente desde o Festival de Cannes, quando teve aquela polêmica lá na coletiva de imprensa de abertura, quando o Pedro Almodóvar, né, inclusive homenageado aqui pela Raquel, falou sobre a questão, né, de filmes que não são exibidos no cinema, né, no caso produções da Netflix, estarem competindo pela Palma de Ouro, e ao mesmo tempo que outros filmes que terão a exibição tradicional, né, nas salas e tudo. Então ele fez esse questionamento. E nós fomos provocados, né, para trazer esta discussão aqui para a Central, a partir de um texto escrito pelo Kleber Mendonça Filho para a Folha de São Paulo, um texto que também está publicado no blog do Instituto Moreira Salles, porque o Kleber Mendonça Filho ele é curador, né, do Instituto Moreira Salles agora, curador da sala de cinema lá. E o Instituto Moreira Salles está inaugurando o seu novo espaço em São Paulo esta semana agora que está chegando, no dia 20 de setembro, né? Vai ser um espaço novo ali na Avenida Paulista, que vai reunir não só cinema, mas também as artes plásticas, né? A cultura de uma forma geral, um espaço para discussão, exibição, para as pessoas visitarem, se encontrarem. Então, nesse texto que o Kleber escreveu, ele reflete sobre qual é a relevância, né, de se abrir uma sala de cinema hoje em dia, com toda essa questão do streaming, né, das pessoas preferindo ver filme na Netflix do que ir ao cinema, né? Então é um texto bem interessante, uma leitura sempre prazerosa, né? O Kleber escreve muito bem, ele que era crítico de cinema antes de enveredar para a carreira de cineasta, só, né, fazendo aqui as menções para quem acredito que todo mundo que está vendo a gente conheça, né? Mas o Kleber é o diretor de Aquários, O Som ao Redor, curtas como Vinil Verde, Recife Frio, entre outros. Então a gente fica sempre muito atento, né, a tudo que o Kleber faz. E eu acho que ele ser curador dessa sala agora vai trazer coisas bem interessantes ali, né? Ele que inclusive tem um festival de cinema lá em Recife, que é muito legal, que é o Janela de Cinema, né? Que é muito bom, assim, sempre traz uma seleção de filmes novos e também clássicos, né, conhecidos aí, é sempre bem interessante. Ele sempre movimentou muito, né, a cena cinematográfica lá em Recife, e agora promete levar isso para São Paulo, né? Pelo menos a gente está aqui em Belo Horizonte, está um pouco mais perto, se a gente puder ir lá. Mas de toda forma, vamos voltar aqui à nossa discussão, né? Porque eu achei bem interessante no texto dele o trecho em que ele fala sobre dois filmes, né, que foram muito discutidos esse ano, o Corra, né, mais cedo aí no ano, em maio, e o Como Nossos Pais, da Laís Bodansky, que estreou agora no finalzinho de agosto, e ele coloca a seguinte questão: as pessoas perguntam naturalmente se esses filmes já estão na Netflix, né? Sendo que há uns 3 anos atrás a pergunta mais comum era se já tinha para baixar, né? Então mudou. Primeira coisa, tá, Raquel, para a gente começar a discutir, eu já passo a bola para você. Eu acho que temos aí um paradigma que foi invertido, né? Porque essa coisa do download ilegal, se mudou a pergunta, de fato, que as pessoas, em sua maioria, estão fazendo agora, então é porque, como aconteceu com o MP3, que hoje tem vários serviços de streaming de música, né, que torna mais fácil o acesso às músicas, em vez de você ficar baixando MP3 e tudo, com os filmes talvez isso possa estar acontecendo, e a Netflix ajudou a reverter isso. Então, para a indústria, né, para o mercado, acaba sendo uma coisa interessante, né? Ou seja, agora as pessoas elas estão dispostas a pagar por um serviço para ter acesso aos filmes, né, ao invés de simplesmente pegar um torrent, né, o que seja. Por outro lado, a questão de ir à sala de cinema fica, talvez, eu diria talvez até num estado mais delicado ainda, porque a Netflix é muito mais cômoda do que você baixar filmes.
Porque para baixar filme você tem que ir atrás, né? Você vai atrás das suas escolhas. O Netflix ele te oferece uma bandeja, né? Te oferece tudo ali listado, as recomendações, né? Eles afirmam que sabem o que o público quer. Isso é algo né? até que tá no texto também, né? Que o Kleber ele fala sobre isso. Dessa coisa do Netflix entregar até as indicações. Exato, exato. Então, vamos começar por aí, né? Netflix. Olha, eu vejo que é uma realidade. Não adianta a gente querer que seja diferente, assim, porque não vai ser. E as coisas podem coexistirem. Eu sempre penso assim, sabe? O problema tá em quando você exclui completamente uma opção da outra, assim, porque eu, como cinéfila, jamais vou achar que uma tela menor seja melhor para que eu veja um filme. Eu sempre quero uma tela maior, e a tela maior possível é a do cinema. Então, assim, para certos filmes, por exemplo, você vê completamente a diferença que é, assim, essa coisa da imersão, né? Essa coisa de você estar também saindo de casa, sabe? Você tá saindo também dessa bolha de ficar o tempo todo dentro de casa, porque hoje em dia é muito isso, né? Home office, enfim, tá tudo muito pro individual, assim. Então, você sair de casa, você já tá fazendo algo diferente, você tá indo pra um lugar que é público, pra um lugar que você vai ter contato com outras pessoas. Então, assim, já tem todo um ritual ali que, sabe, eu acho que faz bem. Sim, né? concordo. Além da imersão, que é sensacional para se aproveitar o máximo de um filme, assim. Né? Essa coisa da sala escura, essa coisa da tela enorme, o som de muita qualidade, a imagem também. Então, assim, são as vantagens do cinema, mas ao mesmo tempo tem desvantagens também. Essa saída de casa custa caro, não tá custando barato, não só a questão do ingresso, como a questão do transporte, não tá barato. Tem as pessoas que não sabem assistir filmes, né? Em coletivo. Não, esse é um problema grave. Isso aí é um problema seríssimo, porque, ok, a gente releva uma conversa e outra, um barulho e outro, porque não tem como também todo mundo ficar... Eu queria que fosse assim, mas não tem como ficar em silêncio absoluto. Mas as pessoas estão, assim, absurdamente mal educadas. Elas acham que estão em casa. Então, assim, é como se pegasse essa cultura Netflix de casa e levasse pro cinema. Né? O conforto que eu tenho em casa quando eu tô vendo um filme, eu acho que eu tenho que ter também lá no cinema. E não é assim, você tá dividindo o espaço com outra pessoa e você tem que respeitar, né? Então isso é uma das coisas que eu acho que afasta também. Que às vezes quando você tá vendo um filme lá e tem tanta gente fazendo barulho, você desanima, fala, poxa vida, se eu tivesse em casa isso não estaria acontecendo. E eu paguei pra ter esse filme aqui, paguei pra esse ingresso, paguei pra estar aqui e não tô aproveitando tanto quanto eu gostaria por causa das pessoas que não se comportam direito. Então tem toda essa questão, né? E também a questão da distribuição de filmes, que aí eu acho que não é um problema só de cinema, não. É também no Netflix. Porque no cinema a gente vê que é um domínio dos blockbusters, total. Se você quer ver um filme brasileiro, dependendo da cidade, você não consegue. Ou nem precisa ser brasileiro, às vezes também é um filme, sei lá, francês, um filme de outra nacionalidade que não seja americana, sabe? Então, você vai ao cinema e não encontra. É sempre os mesmos blockbusters, os mesmos que estão aí sempre investindo muito na distribuição, né? Então, assim, tem esse problema também. Sendo que em casa, você tem mais opções pra correr atrás. Sendo que na Netflix, não. Pois é, a Netflix... Porque na Netflix, ela também tem esse menu, esse cardápio, né? Esse cardápio, entre aspas, muito restrito. E que as majors têm muita influência, né? Sim. De colocar sempre essas produções que estão ali, que todo mundo já meio que conhece. Exatamente. Né? Como que é. Tem as produções originais, né? Da Netflix, mas a gente já percebe que começa
a entrar num esquema, assim, principalmente essa coisa de saber o que o público quer, né? Começa a entrar num molde que já passa a não correr muito risco, né? E então, que geralmente, no meu caso, nem dá muito certo. Porque o que me indicam lá pra ver, tipo... pra mim também costuma não ter nada a ver, assim. Então eu acho que eles até precisam melhorar esse como é que se chama? O algoritmo? O algoritmo. Precisam melhorar o algoritmo. Sim. Porque pra mim não tá funcionando. Mas assim, eu acho que tem todas essas questões, sabe? Vai depender muito da escolha mesmo. Né? Porque se você quer ter essa experiência mais imersiva, essa experiência de cinema completa, você sabe onde encontrá-la, mas você tem aí os prós e os contras para poder decidir se você quer isso ou não, né? Bom, retomando então aqui a pergunta, né, que está no título aí do nosso vídeo, o que nos leva ainda a frequentar salas de cinema, tendo todas essas questões que a Raquel levantou em mente, né? Problemas de dinheiro, tem a segurança também, né? Você sair de casa hoje em dia é um problema sério, né? Infelizmente. Principalmente se você não tiver seu próprio carro, que aí você tem que pegar coletivo, né? Ônibus ou metrô, é sempre um perigo, assim. Tem também essa questão da oferta, né? De muitas coisas que estão aí, é muito fácil pra gente, né? Tem esse comodismo. O que nos leva ainda a frequentar salas de cinema? O Kleber Mendonça Filho, no texto, ele vai elencando uma série de coisas que o mercado vem trazendo, né, para tornar o cinema mais atrativo. Aí tem essas inovações, né, que são o cinema 4D, né, que a cadeira mexe, não sei o que mais, as várias telas, né, XD, IMAX, não sei mais o que, e curiosamente, né, uma volta ao passado aí com os 70mm, né, que a gente viu aí no Dunkirk, que foi abraçado aí pelo Christopher Nolan, né, para trazer essa qualidade máxima, né, de imagem e de som possível aí para o cinema, né, para tornar essa experiência única, que é algo que você não vai conseguir reproduzir em casa. E ele cita também que o James Cameron, com os próximos filmes da franquia Avatar, né, talvez aí a gente tenha o primeiro 3D sem óculos, né, que seria de fato uma coisa para renovar o próprio 3D, que hoje já não vale mais nada, só vale ingresso mais caro para o cinema, né, para o distribuidor, para o exibidor, porque para a gente, como experiência, 3D, né, já se exauriu, né? Não faz muito mais sentido. Estão usando só como desculpa para encarecer o ingresso. Tem até algumas coisas interessantes, né? Mas a experiência de você ver no cinema, inclusive, está valendo menos a pena do que você vê em casa, em 3D. Aqui vocês estão vendo aqui que a gente tem um telão, né? A gente tem um home theater aqui, com o projetor, e é um projetor 3D. O 3D aqui fica bem melhor que no cinema, né, Raquel? Fica bem melhor, inclusive 3D convertido, né? Que tem muitos filmes aí, porque no cinema hoje, a não ser numa tela IMAX, que tem uma projeção de melhor qualidade, se você vai numa sala comum, tem aquela projeção escura. Aliás, está acontecendo demais projeção projeção ruim, escura, né? Até quando não é 3D. Então, assim, o exibidor, aqui a gente está falando da nossa experiência em Belo Horizonte, lógico, né? Mas o exibidor não ajuda em muitos casos, né? Enfim, tem essas coisas que nos levam, né? Esses atrativos que nos levam a ir ao cinema, né? E tem dado certo em alguma medida, apesar de os estúdios norte-americanos estarem enfrentando aí uma crise, estarem preocupados, né? Porque a arrecadação não está sendo tão grande assim quanto eles esperavam. E bom, além desses atrativos, o que me leva ainda a ir ao cinema é de fato a experiência, né? De você estar ali para aquilo, né? Você ter essa experiência imersiva da sala de cinema, do escuro, né? De você estar ali com essa exclusividade, porque em casa, por mais que você tente, né, desligar a luz, tirar o telefone do gancho, botar o celular no silencioso, tem muita distração, né? Tem muita distração, tem coisas que não dá para você evitar, né?
E essa própria questão do comodismo, né? Você tá na sua casa sozinho, você pode levantar, pausar o filme para ir na cozinha, pegar alguma coisa. E nunca que vai ser a mesma coisa Não de é. você pausar algo e depois voltar nela, do que você ver direto, assim. Eu sou tão xiita com essas coisas que já aconteceu de eu não pausar e ir correndo no banheiro e voltar. Só para reproduzir a experiência de estar no cinema, cara. É ótimo. Mas isso sou eu. Né? Não, o pois louco é. aqui do filme. E eu acho que tem uma coisa que o Kleber também levantou, que é a questão, né, de geração, assim. Que ele cita e tal. Que as gerações mais novas, elas não estão conhecendo esse poder da imersão, sabe? E não é fazendo crítica, não. É só levantando mesmo uma realidade, assim. Porque isso não pode se perder, sabe? Isso é maravilhoso, sabe? É o poder máximo do cinema, assim. Então, não acho que, sabe? Eu acho que quando você vê um filme no cinema, ele te impacta muito mais, assim. É verdade. Mas tem todos os problemas que a gente falou aqui, né? Essa questão de ir até o cinema. E Netflix, ele veio pra ajudar. Eu acho que é muito positiva a existência da Netflix, né? Mas tem esse problema de diversidade, né? Tem esse problema. Eu acho que tá também indo aí na raiz da coisa, acho que tem a ver também com educação, com cultura, sabe? Porque assim, se você tem uma boa educação, uma base de cultura massa, eu acho que aí, mesmo que a pessoa seja jovem, ela vai ter essa vontade, essa curiosidade de ir ao cinema, sabe? Ela vai querer estar lá também, ela vai querer ter pelo menos essas duas experiências, assim, não somente a experiência mais cômoda, mais fácil, né? Melhor, assim, em várias questões, assim. Eu acho que tem disso também, essa base cultural também, né? Sem dúvida. Bom, antes da gente abrir aqui os comentários, né, das nossas madrinhas, nossos padrinhos que estão acompanhando aqui o debate, né, eu queria só citar aqui um trecho do texto do Kleber que fala sobre a importância da curadoria, né, nesse momento. Ele faz o seguinte, abre aspas, agora, toda essa conversa de mercado, o que ela significa para um pequeno cinema que abre as portas hoje, talvez signifique entender esse mercado para ter a liberdade de tentar outras coisas. Observar o trabalho realizado há anos por salas no entorno, por exemplo, só aumenta a responsabilidade das escolhas da curadoria e da programação. Todas as salas integram um circuito de cultura já bastante diverso. A incerteza, mais do que a certeza, de não saber o que o público quer ver, deve fazer parte, mais ou menos sempre, um processo de aprendizado constante. Fecha aspas. Eu acho perfeito esse trecho, porque diz justamente isso, essa tentativa essa coisa, né, de tentar o novo, né, da incerteza, né, de saber o que as pessoas querem. É isso que vai justamente buscar, né, o debate, vai proporcionar reflexões e descobertas. E descobertas, né, de novos filmes. Essa palavra, descobertas. Para o curador e para o público, né? E não sempre entregar um Stranger Things prontinho, sabe? Que sabe que todo mundo vai gostar. Maravilha, né? Porque a descoberta do novo, ela é transformadora, assim, né? Sim, sem dúvida. Apesar de que a gente nunca foi no cinema, eu acho que eu quero fazer isso depois. Mas é bem difícil, porque a gente tá sempre, como a gente tá trabalhando com isso, então fica difícil a gente não saber exatamente do que são os filmes. Porque eu acho engraçado assim, quando você chega no cinema e sem saber ainda o que você vai assistir, você decide lá na hora, sabe? Entre as opções que estão ali, assim, você decide na hora. A gente já vai saber do que se trata, esse é que é o problema, assim. Mas eu queria ter essa experiência também, sabe? De decidir algo através dessa curadoria. Mas aí teria que ser um cinema massa, né? Não cinema multiplex de shopping, porque aí não adianta nada. Verdade.
Bom, vamos aqui ler o nosso chat para a gente interagir com o nosso público. Temos aqui a Aline dizendo o seguinte: eu vou ao cinema ainda para tentar uma experiência mais imersiva, só que nem todos pensam assim. E coceira de mexer no celular. Né? Aquilo que a gente falou do público chato, né? Realmente, é você ir ao cinema para tentar essa imersão, mas tem alguém do seu lado, na frente ou atrás, que fica falando, ou liga ali o celular com a telinha ali acesa, né? Enche o raio do saco. Né? As pessoas não têm noção do outro, né? Não respeitam o outro, não tem empatia nenhuma. Né? Se quer mexer no celular, sai, vai pro corredor, vai fazer o que quiser. Não, e eu não consigo entender por que a pessoa tá ali, sabe, pra ver um filme e faz todas essas coisas. Sendo que essas coisas são muito mais legais de se fazer sem ter um filme, sabe? Você quer mexer no celular, você quer conversar, senta lá, tem ali a parte da alimentação. Exatamente, sabe? Senta ali e vai ler o seu WhatsApp, o que for. Mas é aquilo mesmo, é tentar transportar a experiência de casa pra sala de cinema, como se fosse assim, eu tô em casa. Tem gente que, né, sei lá, é meio folgado mesmo. Isso aí é mais uma coisa que tem a ver com educação. Total. Né? Aí a Aline diz aqui também, o movimento nos cinemas anda péssimo aqui no interior. Como nossos pais, tinha eu e mais 4 pessoas assistindo, olha só. É difícil, né? O cinema brasileiro encara aí outros problemas também, né? Bingo também, a sala estava vazia, o filme da minha vida tinha mais gente. Aí ela falando aqui mais embaixo, as pessoas nem procuram saber sobre o que é o filme, já torcem o nariz. Tem muito a ver com o público também, né? Eu acho que, infelizmente, essa coisa da Netflix, ela é prejudicial nesse sentido, né? Porque ela não proporciona, eu digo, isso da Netflix recomendar os filmes e as pessoas se guiarem por essas recomendações, porque ela corta essa possibilidade da pessoa procurar se aventurar, né, e pesquisar sobre o que são as coisas, né, o que são os filmes, o que são as séries. Né, ela vai só no que está ali, é esse que está me recomendando, então é esse que eu vou gostar, né, porque eu gostei daquele outro. Enfim. É uma coisa que nunca fez muito sentido pra mim, tá? Essas recomendações da Netflix. Eu nem costumo olhar, não. Eu também não. Geralmente eu crio minha... não dava certo. Eu crio minha watchlist ali e me guio por isso, né? E vejo aí o site de lançamento de Netflix que eu vou marcando o que eu quero ver. Agora, essa coisa ali de recomendação, isso pra mim nunca funcionou. Mas isso assim, eu agora... avaliando assim, na nossa posição, pra gente é mais fácil fazer isso, porque a gente trabalha com isso. Então, sabe? Mas antes da gente trabalhar, a gente é público. Não, entende? também, mas a gente é cinéfilo. Eu tô pensando no público que não é cinéfilo. Ele vai achar aquilo um serviço bom pra ele, porque ele não precisa passar por essa pesquisa, sabe? Ele vai ter uma recomendação pronta. Entende? Pois é. Então, o de serviço está justamente aí para esse público. Né? Não faz o público forma, melhorar. Não forma cinéfilos. Não forma novos cinéfilos. Vira só essa coisa. Né? Enfim. Mas pelo menos assim, só de incomodar a Toda-Poderosa Platinada, né? Porque... Platinada. Não, porque a gente vê quem que assim... viu Bingo vai entender a referência. As pessoas hoje elas estão muito interessadas em séries, né? E antes, a Toda-Poderosa lá, ela não falava que era série, só falava que era novela, que era minissérie, alguma coisa assim. Agora já anuncia como série. Né? Ou seja, já incomodou. Então só isso eu acho que já é bom, né? Sem falar que começou com isso também, de lançar tudo na internet primeiro, não fica exibindo só na televisão. Então quem é assinante do serviço dela lá, né, aí pode... Ver os episódios todos. Já tem então, assim, mudou alguma coisa, né? De streaming deles porque também. É uma emissora que pautava tudo. Então, agora ela está sendo pautada, né? Então, isso é interessante. Esse movimento contrário é interessante. Tanto pela Netflix, quanto pelo YouTube também, né? É. Que é um outro movimento também. A Helena
tá falando aqui que a respeito do preço, né? Que para ela, lá em São Paulo, por menos de R$50 não fica ir ao cinema. Pois é caro, é muito caro. É muito caro. Não dá. Aí ela falou aqui que ela frequentava muito, né, antes, aí depois que ela, por exemplo, pagou a Sky, né, o Cine Sky, R$11,90, é muito barato, ela preferiu, né, então, realmente. Agora, é preciso dizer que existem os festivais, né, e geralmente mostras também, que tem programação gratuita, né, ou tem um ingresso bem baixo, assim. Então eu vejo, como eu faço o transmissor lá pro cinematório, pro site, eu vejo que sempre tem uma programação ou outra, sabe? Sempre. Não digo em todas as cidades, tá? Porque realmente fica mais concentrado nos grandes centros, especialmente Rio e São Paulo. Às vezes nem BH. Mas existem. A gente tem que prestar atenção nisso também, porque tem muito filme passando às vezes de graça, né? Sim, e a gente perde. Não pode. E os multiplexes, né? Por mais que eles façam promoções, né? Tem dias na semana que é mais barato e tudo, mas às vezes é um dia que a pessoa não pode ir. Né? Geralmente é um dia que ninguém pode ir. Né? Terça-feira, quarta-feira, né? Às vezes é de tarde, assim. Nem coloca um horário melhor. Pô, fim de semana que é o dia, né? Que as pessoas podem ir, aí fica realmente muito caro. Bom, Raquel, vamos fechando aqui a nossa discussão. Você tem mais algum ponto que você quer levantar a respeito desse nosso debate? Não, mas tudo que eu já disse mesmo. Bacana. E que, cara, vejam filmes Netflix, vejam filmes em mostras, vejam filmes de cinema, vejam filmes, e filmes diversos, filmes, sabe, de todos os tipos, porque é isso que é muito legal, é isso que traz mais cultura pra gente. E é isso. Maravilha, muito obrigado por você ter assistido aqui ao nosso vídeo, muito obrigado aqui a quem nos acompanhou pelo bate-papo aqui no nosso chat. Se você quiser interagir conosco na Central Cinematório, né, participar do debate também, torne-se padrinho ou madrinha do Cinematório, o link está aí na descrição do vídeo, e aí você pode conhecer os nossos planos, né? Tem lá os valores com que você pode contribuir e você tem acesso a recompensas que sempre trazem um conteúdo sobre cinema exclusivo para vocês, tá bom? Conheçam lá o nosso projeto. E aqui é chuva de lançamento, tá? A gente está com novidades aí que vão surgir nos próximos dias. Então, ó, chuva de lançamento de conteúdo. Isso, aqui, fiquem ligados. A máquina cinematório, como diz a Marina, né? Não para. Não para. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.